Muita paz e alegria a você, meu irmão, minha irmã. Estamos começando a nossa live desse final de semana. Nós estamos no primeiro domingo da quaresma. Olha que maravilha. Tempo de penitência, de oração, de caridade, tempo de reflexão. Né? É um tempo maravilhoso. Que a gente possa viver intensamente a quaresma para celebrar intensamente a Páscoa. Amém? Que Deus abençoe. Hoje também é lógico que a igreja não dá ênfase, né? Porque é domingo, é dia do Senhor. Mas hoje é dia de São Pedro Damião. Ele é de uma congregação chamada Camaldolenses, fundada por São Romualdo. Né? Era uma grande congregação de monges de vida eremita, mas ao mesmo tempo esses monges eles estavam numa outra situação, que eles viviam uma vida monástica, mas também uma vida externa de oração, de trabalho, de serviço ao próximo, né? Então eles têm muito esse caminho, criado por São Romualdo, e eles estão até hoje fazendo isso, né? Aqui em Mogi das Cruzes tem um mosteiro camaldolenses, e eles fazem um trabalho social, um trabalho nas periferias, mas são monges, vivem uma vida monástica, tá bem? Pois bem, mas hoje também, primeiro dia da quaresma, nós vamos falar sobre as leituras de hoje, tá bem? Mas vamos rezar então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você que está conosco, muito bom dia, muita paz, muita alegria. Que Deus derrame muita bênção sobre você. Pois bem, olhando para a liturgia desse final de semana, a primeira leitura é tirada do livro do Gênesis, né? Aquela situação que aconteceu após o dilúvio, tá bem? Em que Deus fala para Noé, para a sua família, né? Que vai colocar um sinal no céu. Toda vez que esse sinal aparecer no céu, Deus está lembrando da aliança que fez com Noé, tá bem? E esse sinal é o arco-íris, que muitas vezes a gente vê no céu, né? Então, toda vez que aparecer um arco-íris, Deus está lembrando da aliança com Noé, né? E Deus vai falar para ele: esse é o sinal da aliança que coloca entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, e todas as gerações futuras, inclusive nós, tá? Põe o meu arco nas nuvens, em sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá o meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei da aliança convosco e com todas as espécies de ser vivo. Não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas águas toda criatura. Porque o homem pecou tanto, conforme o livro nos fala, né? Essa situação do dilúvio, que Deus resolveu exterminar o homem, né? A Escritura fala assim que Deus se arrependeu. Deus não se arrepende, né? É uma força de expressão do agiógrafo. Agiógrafo é aquele que escreve o texto sagrado, aquele que escreveu, né, o texto sagrado. Mas é uma força de expressão para falar que Deus, que o homem pecou tanto, que Deus fala assim: vou destruir tudo isso aqui. Mas Deus não destrói assim, né? Deus não aniquila o ser que ele fez, de forma alguma, tá bem? Porque Deus faz tudo certinho. O homem que pisou na bola, aí aconteceu tudo isso, né? Mas isso para nós é uma forma da gente parar e pensar nos nossos pecados, né? Não vamos ficar pecando, não, vamos fugir do pecado. Nós precisamos tomar essa força, essa tendência na nossa vida, tá bom? Na segunda leitura, São Pedro vai falar: Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus.
sofreu a morte na sua existência, mas recebeu a vida pelo Espírito. No Espírito, ele também foi pregar aos espíritos que estavam na prisão. Olha aí, a mansão dos mortos. Né? Jesus, quando morreu, né, morreu na cruz, o seu corpo foi para o túmulo, a sua alma espiritual foi para a mansão dos mortos, para libertar lá da mansão dos mortos, né, aqueles que eram escolhidos ou dignos das graças de Deus. Ele foi lá para levar a palavra de Deus e a libertação. Está aqui, ó, né? Para quem não acredita na mansão dos mortos, está aí. Ele foi lá pregar para os espíritos que estavam na prisão. Por que na prisão? Porque ninguém podia entrar no céu. Antes de Jesus, o mais santo do santo não podia entrar no céu, porque o céu estava fechado pelo pecado dos nossos primeiros pais. Mas eles também não eram indignos de ir para o inferno. Então eles ficavam num estado de alma chamado mansão dos mortos, esperando a libertação. E Jesus vai fazer essa libertação para esses nossos irmãos que estavam lá. Olha, todos estavam lá. Pode pegar Isaías, Abraão, Moisés, né? Todos, Davi, Salomão, todos, sem exceção. Os profetas, Jeremias e assim por diante. E mais o povo também santo, mas que não podia entrar no céu. Estava lá esperando. Eliseu, Elias, estava lá também, esperando a libertação. Olha só, aqui tem um caminho de doutrina maravilhoso para a gente falar. Mas não é hora agora, né? Ah, mas eu digo a você, se você for fazer o Catecismo da Igreja Católica, esse curso que vai começar a semana que vem, você vai aprender sobre todas essas coisas. É sério, você vai ver que maravilha que vai ser. Tá bem? Pois bem, e a semana que vem, dia 24, né, Karina? A Karina está sabendo, ela está fazendo até uma monetização aí de propaganda dos cursos, né? É maravilhoso isso que a Karina faz, ela é fora do comum. Vamos pegar o Evangelho, então? Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 12 a 15. Olha aí, é o Evangelho desse domingo, primeiro domingo da Quaresma. Vamos lá? De 12 a 15. E logo o Espírito impeliu para o deserto. Aí esteve 40 dias. Foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens, e os anjos de Deus o serviam. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia, pregava o evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, depois que Jesus foi batizado no Rio Jordão, por João Batista, não é isso? Ele foi para o deserto, lá perto de Jericó, tem o Monte das Tentações, onde, segundo a tradição, Jesus passou esse período de 40 dias. Na verdade, Jesus foi batizado, retirou-se 40 dias, se preparando para a sua vida pública. Olha só que maravilha! Todos nós devemos seguir esse exemplo. Quando você for tomar decisão sobre alguma coisa, quando você for fazer algo importante na sua vida, recolha primeiro, faça um retiro, fique em oração, intensifique oração, faça vigília, nem que for sozinho na sua casa, faça vigília de oração, preparando para aquele momento que você vai passar e para que você tenha discernimento correto. Jesus fez isso. Ele foi lá para o deserto, ficou 40 dias em oração. Ele diante de Deus. É lógico que quando a pessoa se coloca em oração, em deserto, os espíritos imundos não gostam, né? Satanás foi lá tentar Jesus, né? Mas ele estava lá em oração, em companhia dos animais selvagens, olha só. E os anjos estavam lá a serviço dele. Que maravilha! Depois de 40 dias de preparação para a sua vida pública, Jesus sai dali e vai anunciar o Evangelho.
E o que ele anuncia? Convertei-vos, o reino de Deus está aqui, no meio de vós. É o que ele fala, né? Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Foi a palavra de Jesus, a pregação de Jesus. O reino de Deus é o próprio Jesus. Completou-se o tempo, o reino de Deus está aqui, no meio de vós. Né? Fazei penitência, isso é, converta a sua vida e creia na minha palavra, creia no Evangelho, a boa notícia, a boa nova. A boa nova é Jesus, Ele é a boa nova. Ele é aquele que veio trazer para nós a boa nova, que é Ele próprio, Salvador e Redentor nosso. Então nós precisamos tomar posse dessa palavra na nossa vida. O tempo completou-se, o reino de Deus está aqui. Faça penitência e converta. É isso que o Senhor está falando para nós. E muito importante nós vemos que em todas as falas de Jesus nesse sentido, ele sempre fala para nós fazer penitência. Que é aquelas três coisinhas da quaresma que a gente tem falado, né? Penitência, oração e caridade. Que nós possamos colocar isso no nosso coração nesse final de semana, pedindo a graça de Deus, para que nós também possamos, durante esses 40 dias, né, a exemplo do próprio Jesus que passou 40 dias no deserto, nós possamos, nesses 40 dias, nos recolher em oração, em penitência, né, em caridade, para termos a força de Deus, para anunciar com mais veemência o amor de Deus pelas pessoas, o amor de Deus ao próximo, para que nós também possamos anunciar o reino de Deus, levar o reino do amor, da misericórdia a todos os irmãos que sofrem. Quantas pessoas estão sofrendo neste mundo e não conheceu o amor de Deus, não conheceu o quanto Deus os ama. Muitas vezes tem uma noção de um Deus castigador, de um Deus dominador, de um Deus que vem e castiga, 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 um Deus justiceiro. E não é esse Deus que Jesus anunciou. Jesus veio anunciar um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que vem e compadece dos seus filhos. É esse Deus maravilhoso que se compadece de cada um de nós. Que nós possamos ser anunciadores dessa verdade, proclamadores dessa verdade, para que os nossos irmãos e irmãs, muitas vezes que estão numa vida de pecado, que estão no sofrimento, eles também possam receber essa alegria de um Deus de misericórdia e bondade que nos acolhe. Você entendeu? Olha, vamos fazer esse propósito durante a nossa quaresma, de levar a palavra de Deus a uma pessoa, de ver uma pessoa aí do nosso bairro, que nós conhecemos, que está numa vida meio atrapalhada, de levar a palavra de Deus, de promover um terço, rezar, entende? Fazer algo que possa levar o amor misericordioso de Deus ao irmão. Que nós nunca seremos juízes dos nossos irmãos, para jogar na cara deles os pecados que eles cometem ou coisas dessa natureza. Que nós possamos amar e levar ao próximo a misericórdia divina que nós recebemos de Deus também, porque nós somos pecadores. Amém? Que Deus abençoe você, muita paz, muita alegria. Que esse final de semana seja de muita força de Deus na sua vida, de uma comunhão profunda com o Senhor, tá bom? Muita força de Deus e muita graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.